Boa tarde, pessoal. Ótimo. Muito bem, consertando aqui o problema do microfone, né? Vamos à nossa aula de hoje, na abordagem, uma visão geral do paciente politraumatizado. O curso propriamente dito do politrauma, nos moldes do ATLS, vocês terão no curso próprio, no semestre que vem, no nono período, comigo, com Tarcísio e com Vinícius, certo? Vai ser um curso teórico-prático, é um curso de imersão nos moldes do ATLS. Então, aqui no módulo vai ser uma visão geral, passando por vários contextos recentes, o que era preconizado, o que mudou com o ATLS 10 de 2018, né? Com o advento do ATLS 10. Então, nós vamos passar aí a discutir o tema do politrauma envolvendo as suas multifacetas, né? Vamos lá, então. Então, um breve histórico envolvendo politrauma, 1980, desenvolvimento do ATLS, uma avaliação sistematizada, determinando habilidades cognitivas, né? Então, esse curso, ele veio contemplar realmente, normatizar o que era feito no mundo inteiro de maneira desorganizada, né? Então, conquanto continentes, né, cada continente priorizava alguma coisa no atendimento politrauma, uns determinavam prioridade na circulação, outros na via aérea, outros no neurológico. O ATLS veio, então, normatizar esse atendimento a nível mundial, né? Isso se deu, na verdade, com um acidente com uma família de um ortopedista, né, lá em 78, onde, revendo o prontuário desse atendimento dele mesmo e dos seus familiares, ele conseguiu entender que, na verdade, mesmo lá na América, em hospitais diferentes, eles tinham abordagens diferenciadas. Então, ele fomentou, junto ao Colégio Americano de Cirurgiões, uma normatização ao que adveio o ATLS. Em 98, novo Código Nacional de Trânsito no Brasil, né, isso determinou uma nova conscientização, uma redução importante, exponencial, no número de mortalidade, né? Mas como no Brasil tudo é muito efêmero, muito passageiro, isso logo em seguida, no próximo ano, 2 anos que se seguiram, os índices retornaram a alarmantes. Em 2002, a Lei 2048, para a implementação do SAMUS, isso foi realmente um diferencial, né? A gente sabe muito bem a importância do SAMU no atendimento pré-hospitalar. Em muitas situações, né, a gente entende que esse primeiro atendimento lá no pré-hospitalar, ele determina um prognóstico favorável nos nossos pacientes com situações graves, né? No caso aqui, o politraumatizado. Muitas situações em politrauma já são abordados, já são tratados, identificados no pré-hospitalar, né? Então, a importância da equipe do SAMU ser composta por membros treinados, né, cientes daquilo que se propõe a fazer ali. Em 2005, a criação da Liga Acadêmica de Trauma, na nossa faculdade, né, pela Paula Gianazzi, na época. Em 2005, inauguração do SAMU em Barbacena. E em 2018, agora, o advento do ATL10, determinando mudanças no atendimento do paciente politraumatizado. Então, quando a gente fala, né, sistematizar o atendimento do trauma, né, a gente nada mais está querendo dizer que a gente metodizar, a gente ordenar, organizar esse atendimento de tal maneira que a gente entenda as prioridades e não esmaeça nos cuidados prioritários. Então, com relação ao politrauma, lá no pré-hospitalar, a gente entende a importância da hora de ouro, a golden hour, né? Então, quem vai estar lidando com esse paciente nessa primeira hora de ouro lá será o cidadão leigo que está passando ali, a polícia rodoviária, o corpo de bombeiros, o resgate, enfim, o SAMU, né? Drenando esses pacientes, então,
para a área hospitalar, né? Onde serão esses pacientes atendidos em pronto atendimento, hospitais gerais e centros de trauma. Aí, a gente tem que ter uma consideração em relação a esse último lugar aqui, centros de trauma. Se eu perguntasse a vocês, não é? Qual centro de trauma que vem à cabeça de vocês quando a gente fala em centro de trauma em Minas Gerais, eu tenho quase certeza que 100% de vocês vai responder João 23. João 23, João 23, não é verdade? Por quê? Porque nos falta, não é, realmente boa vontade de enxergar por parte de nossos governantes, é uma questão de gestão, a importância desses centros de trauma qualificados, com pessoal qualificado e com equipamentos ideais para esse fim, né? Quantas vezes nós temos também envolvendo esse trauma, né, queimaduras, né? Então imagina, a gente tem um centro de trauma com pessoas habilitadas, emergencistas habilitados, cirurgiões, e que estejam também capazes de lidar com uma queimadura, que é também um politrauma, tá? Então, o politrauma é a terceira causa geral de mortalidade, a primeira causa na faixa etária até os 40 anos, e a mortalidade desse tipo de situação tem uma distribuição trimodal. Aquela mortalidade imediata, que vai acontecer até os primeiros 30 minutos, né, do ictus ali, do acidente. Então, são grandes traumas cranianos, grandes lacerações de vasos, grandes traumas torácicos, né, com comprometimentos cardíacos de vasos e cerebrais. Aquela mortalidade precoce, até 2 horas, onde nós temos também comprometimentos graves, mas não tão intensos quanto na mortalidade imediata, e a mortalidade tardia após a primeira semana de trauma. Então, é aquele paciente que se envolveu no contexto de múltiplas lesões e que lá no ambiente hospitalar, muitas vezes no ambiente de terapia intensiva, vai estar complicando com insuficiência renal, né, rabdomiólise com insuficiência renal, sepse, disfunções respiratórias, contusões pulmonares graves, né, cerebrais, né. Então, esse paciente vai morrer tardiamente. O politrauma detém repercussões físicas, emocionais, sociais e econômicas muito grandes. Então, quando a gente envolve essa múltipla faceta, né, um complexo multifacetado, a gente entende a necessidade da prevenção desses acidentes, né, desses momentos de politrauma. Então, a prevenção seria muito mais razoável de entendimento do que a gente ter que lidar com essas repercussões físicas, emocionais, sociais e econômicas que abrangem o contexto do politrauma. O politrauma exige um atendimento sistematizado, como acabamos de dizer, e no pré-hospitalar considerar o START quando houver múltiplas vítimas. O que seria esse START, então? Uma triagem simples e rápido tratamento para aqueles pacientes em que houver uma prioridade de atendimento e de tratamento, né? Nós vamos classificar as vítimas em categorias, não exclusivamente em relação à sua gravidade, mas às situações que mais vão se beneficiar do socorro prestado, otimizando uma ação de socorro. Então, nós vamos identificar essas vítimas com fitas ou etiquetas coloridas ou cartões de triagem. Então, seria assim: aquela cor vermelha com fita ou cartão seria aquela situação ou aquela vítima que necessita um socorro imediato, uma prioridade imediata, exige uma atenção imediata no local ou prioridade de transporte. Então, são pacientes com trauma grave, dificuldade respiratória, traumas de crânio, hemorragias com choque, queimaduras severas, entre outras. A cor amarela seria a prioridade secundária. O socorro, o atendimento tem que ser rápido, mas deve aguardar a prioridade vermelha. Então, seriam fraturas, lesões torácicas ou abdominais sem choque, lesão de coluna ou queimadura menor. Cor verde é a prioridade tardia. São aquelas vítimas deambulando com lesões menores, mas não devem ser consideradas isentas de lesão. O que quer dizer isso, né? É aquele paciente que, a princípio, está ali deambulando, conversando, mas que de repente sofre uma síncope
e já se encontra do verde numa situação vermelha. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa triagem, ao que a gente indica uma revisão, né, nessa triagem, dependendo do contexto de profissionais que está lidando com aquela situação, uma revisão nessa triagem, porque a princípio um paciente verde ele pode se tornar amarelo ou mesmo vermelho, não é? A cor preta é aquela prioridade 0 ou última prioridade, aquela morte óbvia ou uma grande dificuldade para a reanimação. Então, esses seriam os contextos aí do START, né? Então, como é que seria um fluxograma dentro do START? Nós vamos avaliar a condição do paciente em deambulação. Ele deambula? Sim. Se ele está deambulando, então ele é verde. Se ele não deambula, a próxima pergunta é, ele respira? Se ele não respira, mesmo depois de abrir as vias aéreas, esse paciente, né, prioridade 0, prioridade preta, ele pode estar morto, né? Se ele respira, como que é a condição respiratória desse paciente, né? Ele está com uma frequência menor do que 30 ou maior do que 30 incursões respiratórias por minuto. Se ele está uma frequência maior do que 30, ele está taquipneico, desconfortável do ponto de vista respiratório, a prioridade dele então vai ser vermelha. Se ele está com uma respiração menor do que 30, a próxima pergunta é em cima da perfusão. A perfusão dele é menor do que 2 segundos ou o pulso dele está presente? Nós vamos perguntar se esse paciente tem cumprimento de ordem simples, né? Se ele cumpre ordem simples, né? Movimento o braço, qual o seu nome, de onde você veio, o que você estava fazendo, por exemplo, se é um contexto de trauma ABR, né? O que você estava fazendo, de onde você veio, para onde você iria, qual o objetivo da sua viagem, perguntas simples assim, né? Quantos anos você tem, que ano você nasceu? Se ele responde e cumpre bem essas perguntas, ele é uma prioridade amarela. Se ele não responde a essas perguntas, ele é vermelho também. Com relação à perfusão, então, se a perfusão dele é ruim, né, enchimento capilar acima de 2 segundos ou pulso ausente, nós vamos tentar, então, controlar as hemorragias, ao que esse paciente é sinalizado também como vermelho. Então, nós teríamos aí esse fluxo envolvendo essas perguntas e o norte a ser tomado dependendo das respostas, né? Se ele deambula, se ele respira, qual a perfusão dele, se ele cumpre ordem simples ou não, então, se ele tem sangramentos importantes, né, a serem controlados. Então, esse é o fluxograma envolvendo o START. Só lembrando, então, é uma avaliação contínua dessa prioridade, né? A mudança de prioridade, ela se dá a qualquer momento. Então, um paciente que, a princípio, também contrário é verdadeiro. Eu disse para vocês que um paciente verde poderia se tornar amarelo, vermelho, até mesmo preto, né? Ele pode estar verde e, de repente, sofreu uma queda ali por um sangramento interno oculto que passou desapercebido e você não reavaliou esse paciente, e ele de repente pode evoluir em PCR e pode não voltar dessa situação. Mas o contrário também é verdadeiro. Então, a princípio, um paciente que é vermelho, que está taquipneico, por exemplo, com pneumotórax hipertensivo, com uma situação grave ali, você no pré-hospitalar já pode estar drenando esse paciente, ele pode se tornar amarelo. Ele não vai vir a ser verde, mas você evoluiu, você descontinuou aquela condição grave daquele paciente no pré-hospitalar, né? Então, nós temos que ficar atento a essas condições de mudança de prioridade. Então, o politrauma tem uma abordagem sistematizada. Avaliação primária e tratamento inicial pelo risco imediato de vida. Avaliação secundária vai ser feita pela história e o exame completos, né? E o tratamento definitivo a partir do momento que nós identificamos as lesões. O Vitor pergunta se essa reavaliação ela é feita quanto tempo depois da primeira. Tá, então, eu disse, né, Vitor, depende muito da quantidade, né, da sua equipe, né? Então, se você está com uma equipe única, dependendo do número de vítimas também, né, você vai determinar ali pela sua
pelo seu reconhecimento da situação local, você vai entender a necessidade de ser feito isso em quanto tempo? Eu tenho uma equipe só aqui, só veio uma ambulância, um médico, um enfermeiro, eu tenho pouca gente para múltiplas vítimas. Então, eu identifiquei um paciente vermelho e eu estou tratando esse paciente vermelho. Como é que eu vou reavaliar esse paciente dentro de um norte que eu estabeleci, mas que eu não consigo cumprir essa meta? Então, eu chego com a minha equipe única e falo assim, cada 5 minutos, reavaliação. Como? Se eu ainda estou agarrado com aquele paciente vermelho, naquela condição emergencial, que eu estou tratando e lidando com ela ainda no primeiro paciente, percebe? Então, isso é muito de bom senso e entendimento do quantitativo de profissionais e o quantitativo de pacientes envolvidos naquela série, naquele ictus ali, né, que motivou a sua chamada. À medida em que vão chegando mais equipes, em que chegam mais profissionais, eu tenho condição, então, de encurtar esse tempo. Mas, a princípio, eu tenho que ser razoável nesse tempo. Uma reavaliação a cada 10 minutos, talvez, 15 minutos, vai depender do cenário, do número de profissionais e do número de pacientes envolvidos, certo? Bom, então vamos lá. Avaliação primária, então, o ABCDE. Algumas considerações são importantes, né, no politrauma. A gente, assim que se depara com uma condição de politrauma, a gente tem que entender a necessidade, o mais rápido possível, de monitorizar esse paciente. E essa monitorização, né, através lá do aparelho, do monitor, né, esse monitor vai nos dar dados importantes, né, que vão predizer a condição clínica do paciente naquele momento, às vezes até mesmo antes de eu colocar a mão no paciente. Primeira coisa que a gente pede lá, chegou, está com o monitor, monitoriza esse paciente. Então, a partir desses dados de monitorização, eu vejo lá, por exemplo, o paciente hipotenso, taquicárdico, dessaturando, eu já entendo que esse paciente está grave, antes mesmo de eu estar colocando a mão nesse paciente para examiná-lo. Né? Eu vou conversar com ele ao mesmo tempo em que está se monitorizando, eu já entendo ali uma condição grave a ser identificada, né? Nesse exemplo, por exemplo. Outra condição, eu monitorizo o paciente ali, entendo uma bradicardia importante, o paciente hipertenso, bradicárdico num contexto de um trauma craniano. Eu já percebo que esse paciente está num contexto de hipertensão intracraniana, talvez, né? Então, a monitorização, muitas vezes, vem dizer para a gente, antes mesmo do exame físico, o que possivelmente, naquele contexto de politrauma, poderia estar acontecendo nesse paciente. Só lembrando e antevendo a vocês que hipotensão e choque no paciente politraumatizado, até que prove o contrário, é hipovolêmico, né? E outra palavrinha-chave importantíssima é a reavaliação, né? Eu preciso, nessa abordagem primária, sistematizada, que nós vamos fazer através do ABCDE, entender que nós vamos iniciar o atendimento pelo A, mas eu não passo para o B antes de eu reavaliar aquilo que eu resolvi no A. Então, eu não passo de letra, eu não mudo de letra antes que eu reavalie, tenha certeza de que aquilo que eu fiz naquela letra, naquela prioridade foi resolvido, não é? Assim por diante. Eu não passo por C antes que eu tenha me certificado de que lesões ventilatórias na respiração tenham sido resolvidas, se não parcialmente, completamente no contexto naquele momento que eu estou lidando com politrauma, não é? Então, eu digo parcialmente, porque muitas vezes não é possível, naquele momento, no pré-hospitalar, por exemplo, fazer uma drenagem de tórax. Eu posso estar fazendo uma tórax-centese de alívio, mas às vezes não é possível fazer drenagem ali, não é? Então, parcialmente eu resolvi a questão ventilatória, parcialmente, melhorou a oxigenação, dei oxigênio, fiz uma tórax de alívio, até que esse paciente chegue no ambiente hospitalar e seja submetido ao seu tratamento por completo. Mas eu não mudo de prioridade sem que eu tenha resolvido a situação da letrinha lá que eu estou envolvendo, certo? Bom, fica esse recado. E assim por diante. A para o B, B para o C, C para o D e D para o E.
Outra palavrinha importante que eu colocaria para vocês aqui é monitorização, reavaliação ou né, evitar dano adicional. Né? É importantíssimo evitar dano, reduzir os danos desse paciente de qualquer maneira. E como é que eu vou reduzir esses danos do paciente no politrauma, né? Eu vou reduzir os danos à medida em que eu tenha ciência, eu esteja estudando quais são os protocolos do politrauma, que eu esteja me familiarizando com aquelas habilidades cognitivas, né, com aqueles procedimentos, né, que mais necessitariam da minha intervenção, da minha atuação enquanto profissional. Então, eu vou reduzir dano na medida em que eu estou habilitado a tratar daquela condição, que eu me familiarizo com aquela condição e o que poderia matar o paciente no contexto aqui do politrauma, não é? Eu sei que o pneumotórax hipertensivo gera esses status clínicos, que o exame físico é assim, o tratamento é assado. Então, eu já entendi, já identifiquei, já estou tratando, sem perda de tempo. E isso é reduzir danos adicionais, não é? À medida em que eu tenho conhecimento daquilo que eu estou lidando, esgoto o conhecimento daquilo, eu estou reduzindo danos. Então, por exemplo, se eu estou lá no C e eu peço e dou ordem lá para o enfermeiro fazer 2 acessos venosos periféricos, o que vocês acham? Estou fazendo uma determinação e estou dando uma ordem correta ou errada? Respondam aí, por favor. Repetindo, eu estou lá no C, eu já passei pelo A e pelo B, e eu peço e determino e dou uma ordem ao enfermeiro que peça 2 acessos venosos calibrosos com gel 14 periférico. Vocês acham que isso é uma ordem correta ou errada? Estou dando um tempinho, alguns segundos para que vocês digitem aí. Tá. Virto, Luana, Isabela, Ana Carolina, Fernanda, todos estão digitando correto, né? Pois bem, hoje, até o TLS 10, se eu desse essa ordem até o TLS 9, melhor dizendo, eu estaria dando uma ordem correta, né? Mas hoje, com o advento do TLS 10, nós vamos ver daqui a pouquinho, que seria uma ordem incorreta, tá vendo? Vocês têm esse conceito, né, advindo aí dos períodos da faculdade, com muitos dizendo que são 2 acessos venosos, calibrosos, periféricos, com gel 14, já mudou, né, já mudou, já tem 2 anos que não é mais assim. Hoje, com o advento da TLS-10, basta um acesso venoso periférico com gelco 16 ou 18, não precisa nem ser o 14. Por quê? Porque hoje, no contexto da reposição volêmica, que nós vamos ver daqui a pouquinho, não é mais admissível a gente fazer uma grande quantidade de reposição de volume de cristalóide. É restrito a 1 litro, né? Mas transfusão sanguínea é liberada. Nós vamos comentar. Então, para que 2 acessos com gel calibroso se eu restringo o volume? Ora, imagina, a quantidade, não é? A quantidade de volume que se infunde através de um gel 14, né, por minuto. Alguém poderia me dizer quantos ml por minuto um gel 14 permitiria de infusão por minuto em ml? Quanto vocês acham que um gel 14 permite por minuto de vazão de cristalóide? Ninguém me responde?
Vamos aguardar aí uns 10 segundos, 15 segundos. Vocês saberiam me dizer, repetindo a pergunta, quantos ml um gel 14 por minuto é capaz de infundir? Através de um gel 14, em 1 minuto, quantos ml? Né? Então, para vocês terem uma ideia, num gel 14, ninguém me respondeu, então certamente ninguém sabe. Em 1 minuto, 240 ml passam, né, através de um gel 14. Ora, imaginem, olha isso, 240 ml por minuto. Então imagine aí, né, quase 4 minutos e pouquinho para dar 1 litro. Então eu não preciso ser mais intenso, mais vigoroso nessa reposição volêmica que este tempo com essa quantidade de volume que o paciente precisa. O recomendável é 1 litro, né, são 1.000 ml, exatamente nesse momento inicial. Então, um acesso venoso, e nem precisa ser o 14, pode ser o 16, que dá 180 ml por minuto, né, de vazão, seria o suficiente para restituir essa volemia nesse momento inicial, né? Então, vocês percebem que a gente vai reduzir o dano para esse paciente na medida em que a gente tem conhecimento daquilo que a gente se propõe a fazer, né? Então, 3 palavrinhas importantes no politrauma: monitorizar, reavaliar o paciente e reduzir os danos provocados por esse paciente. Mas então, para a gente fazer essa avaliação primária, nós vamos passear pelo ABCDE. Então, no A, né, a via aérea, manutenção da via aérea com controle de coluna cervical, mobilizar a coluna cervical, vamos reavaliar. No B, a ventilação e respiração. Vamos para o C, na circulação, com controle de hemorragias, exame neurológico no D e a exposição do paciente e do ambiente, controle do ambiente no E, né? Então, no A, nas vias aéreas e coluna cervical, a pergunta é: existe lesão de coluna cervical? Né? Então, para esta pergunta, a gente já tem uma premissa de que todos os pacientes politraumatizados, a princípio, tiveram lesão cervical. Então, nós vamos imobilizar a coluna cervical de todos os pacientes, né? Então, não, Isabela, você coloca aí gelcro, não, é gelco, tá? Sem o R, viu? Gelco 14, gelco 16, beleza? Então, existe lesão de coluna cervical? Sim. Para todos os pacientes que sofreram politrauma, sua coluna está quebrada a princípio. Então, nós não vamos descartar essa possibilidade para ninguém. Todos, a princípio, quebraram essa coluna. Então, vamos colocar o colar cervical, fazer imobilização manual, colocar esse paciente numa prancha rígida, colocar os tirantes, né, frontais, mentonianos, baixal, né, ao lado da cabeça, porque só o colar cervical, ele restringe, né, a extensão e a flexão da cabeça. Os movimentos laterais, o colar cervical, ele não evita. Então, daí a importância de a gente colocar o restante da contenção dessa coluna cervical, né, baixal, os tirantes mentonianos e frontais, e até mesmo a imobilização manual. A obstrução de vias aéreas, né? Então, são perguntas importantes que a gente vai ter que aprender e entender como responder, né? Esse paciente tem sinal de obstrução de via aérea, ele está dessaturando, está com estridor laríngeo, está com sinais de obstrução de via aérea. Então, o colar cervical e acessórios, né? Quando que nós vamos retirar? A gente colocou, quando que a gente retiraria, então, esse colar cervical? Então, hoje a gente já tem a regra canadense, pelo ATLS 10, de que esse paciente lá no segundo momento, né, está no ambiente hospitalar, esse paciente está sem dor cervical, ele está conversando, ele está informando bem que não está doendo a sua coluna cervical e tem movimentação ativa, eu poderia muito bem retirar esse colar cervical nesse momento, tá? Não é necessário mais estratificação de exame complementar para poder retirar esse colar cervical,
Bem, elevação do mento e tração da mandíbula nas manobras de jaw thrust, chin lift, né? Nós temos fotos aí para mostrar para vocês já do que seria isso, né? A gente elevar a mandíbula ou tracionar o mento para desobstruir essa via aérea do paciente, para deixar a via aérea livre, né? Aspiração e retirada de corpos estranhos deve ser feita com sondas rígidas, não maleáveis. Sondas maleáveis teriam vida própria e em pacientes, por exemplo, com fratura de base de crânio, com lesões importantes ali, essa sonda poderia se localizar, por exemplo, a nível de tecido cerebral e a gente estaria aspirando, imagina, conteúdo cerebral, né? E não secreções de corpos estranhos. Então, a sonda, a aspiração, procedimento é aspirar aquilo que eu estou vendo. Então, aspiração com sondas rígidas, com visualização, boa iluminação daquilo que eu estou aspirando. Ventilação com ambu, em casos necessários, e em alguns deles, a necessidade de via aérea definitiva. Quando e como a gente vai definir, então, essa via aérea definitiva para o nosso paciente, né? Primeiro, eu gostaria de perguntar para vocês o que seria uma via aérea definitiva, né? Vocês poderiam aí dar 10 segundos para vocês digitarem. O que seria uma via aérea definitiva? Responderam aqui traqueostomia, paciente entubado, né? Mais alguns segundos, ok? Sonda endotraqueal. Sonda endotraqueal é o tubo, né, Fernanda? É o tubo orotraqueal ou nasotraqueal, né? Então, o que é uma via aérea definitiva? É um tubo na traqueia com balonete insuflado recebendo oxigênio. É um tubo na traqueia com balonete insuflado recebendo oxigênio. Esse é o conceito de via aérea definitiva, né? Então, quando a gente optaria pela via aérea definitiva? Em caso de proteção de via aérea e em necessidade de ventilação. Em caso de proteção de via aérea, seriam pacientes inconscientes, fraturas faciais, risco de aspiração e obstrução. Nesses 3 casos, então, para proteger a via aérea, né? Inconsciência aqui, paciente com Glasgow menor do que 8, né? E necessidade de ventilação, a gente teria que lançar a mão da intubação, né? Para esse paciente em caso de apneia mecânica inadequada ou troca gasosa ineficiente. Como que a gente definiria isso? Através da intubação oronasotraqueal, assistida por drogas, né? Liberação, hoje em dia, há uma liberação da videolaringoscopia para intubação pela TRS-10, né? Então, a videolaringo expõe menos o profissional, não é? Então, a gente exporia a via aérea do paciente ali, sem estar ali no contexto de visualização direta com seus olhos, com o manipulador, e sim através de câmera. Então, eu vou laringoscopar o paciente, mas eu tenho um vídeo, eu vou intubar exatamente entendendo ali, visualizando as cordas vocais, o início da traqueia. Cricotireoidostomia por punção, cricotireoidostomia cirúrgica e traqueostomia, né? Lembrando que a gente não fala em traqueostomia no trauma, no politrauma, na avaliação primária. Essa traqueostomia vai ser feita lá na revisão, na definição. O que a gente tem como, neste momento, na avaliação primária desse paciente em necessidade, é a cricocirúrgica. Lá no segundo momento é feita por mãos habilidosas a traqueostomia revisando essa via aérea, caso não tenha sido possível a intubação. Então tá aí, a foto do colar cervical, tem essa abertura aqui na frente, do colar cervical, não sei se vocês tiveram essa percepção, mas essa abertura aqui na parte anterior do colar cervical é exatamente se houver necessidade de fazer uma crico,
né? Existe essa abertura aqui exatamente para a possibilidade tripla a qualquer momento, né? E notem que ele impede a movimentação de flexão e extensão da cabeça. Mas em movimentos laterais, há necessidade aqui da contenção manual, ou então o implante de Bachal e os tirantes frontais e metonianos, quando esse paciente está na prancha rígida, né? Aqui as manobras, né, de jaw thrust e chin lift, né, elevação do mento, né, ou tração da mandíbula, sem hiperestender a cabeça desse paciente, obviamente, porque ele está com a coluna quebrada, correto? Todo paciente politraumatizado tem a sua coluna quebrada, até que prove o contrário. Material de aspiração tem que estar presente a todo momento no atendimento politrauma. Material de aspiração funcionante, né? Quantas vezes a gente já se deparou com situações em que o material de aspiração, o vácuo não está perfeito, a mangueira não está perfeita, então eu não tenho um movimento de sucção perfeito aqui, né? Então, não é raro a gente ter esses aparelhos de sucção, né, com problemas, com mangueiras que estão velhas, então a gente tem que se ater a essas questões. Ó, material para aspiração, com sonda rígida, né, sobre visualização direta, sobre aquilo que eu estou fazendo, né, e a retirada de corpos estranhos com pinças sobre visualização direta, né. Aqui, uma intubação, notando bem, por exemplo, aqui por vídeo, eu estou vendo uma imagem de vídeo, a intubação em que eu não estaria vendo isso aqui diretamente com os meus olhos aqui através de uma câmera. Então eu vou intubar por vídeo, estou tendo essa imagem aqui e eu vou inserir o meu tubo exatamente aqui, tá? Ainda aqui o movimento de intubação, ok? Aqui uma punção na membrana cricotireoide, uma crico por punção, ok? E aí eu coloco 1 segundo, eu coloco depois que eu faço a crico por punção, eu coloco um Yzinho aqui, ó, né? Eu introduzo aqui um Y, a via ins e a via ex. Então eu coloco oxigênio ali em alto fluxo, eu coloco aqui 10 a 15 litros, 1 segundo, fecho o meu Y, o meu three-way aqui, 1 segundo de oferta, 4 segundos expirando. 1 segundo de oxigênio, 4 segundos exalando. Isso aqui pode ficar, uma cricopropulsão aqui, pode ficar até 30, 40 minutos, tá? Isso salva o paciente. Supor que eu tenha tido uma via aérea difícil, não consegui entubar o paciente aqui, foi difícil, uma via aérea difícil, eu faço uma cricopropulsão, coloco aqui então um Yzinho, fecho essa parte aqui, né? Coloco um Y, fecho essa parte, oferto oxigênio aqui na vinha ins, 1 segundo. 1 segundo, fecho a vinha ex, deixo exalar 4 segundos aqui. E assim vai. Isso pode ficar 30, 40 segundos, enquanto, por exemplo, se você não tiver habilidade para propiciar a crico cirúrgica, né? Onde nós vamos, então, de fato, estar estabelecendo uma via aérea para esse paciente. Está aqui a cânula de traqueostomia, aqui, ó, inserida direitinho, salvou a vida desse paciente no contexto da via aérea desse paciente, ok? Na ventilação, então, na respiração, troca gasosa, como que é a clínica do paciente, né? Ele está dispneico, está com dificuldade para falar, exatamente pelo contexto respiratório, está cianótico, não é? Está com taquicardia, está hipotenso. Como que é a clínica geral desse paciente? Como que é a sua oximetria de pulso? Ele está desaturando? Né? Geralmente esse paciente com comprometimento ventilatório, respiratório, vai estar dessaturando, e aí nós vamos procurar realmente aqueles envolvidos nesse contexto ventilatório, que seria o pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto, hematórax maciço, tamponamento cardíaco, lesões de árvore traqueobrônquica, né, passa a ser agora
uma lesão primária, era secundária, passa a ser uma lesão primária no ATL10, né? Antes, o que assumia esse lugar era o tórax instável com contusão pulmonar. Então, nós tivemos uma troca. O tórax instável com contusão pulmonar não é mais uma lesão primária, é uma lesão secundária com potencial de virar primária, e a lesão de árvore traqueobrônquica já passa a ser no ATLS10, uma lesão primária. Então, nós vamos tratar esse paciente através de oxigenação suplementar, toracocentese, né? Hoje a gente não faz mais a toracocentese no segundo espaço intercostal, na linha hemiclavicular, na borda superior da costela inferior, né? Não se faz mais no segundo espaço intercostal, e sim no quinto espaço intercostal anterior à linha axilar média. Já é uma nova norma no ATLS10. E a drenagem pleural também no ATLS10 não exige drenos tão grossos assim. Permite a inserção de drenos de menor calibre, 28 e 32. Ventilação mecânica e laparotomia. Mas por que laparotomia, não é, no contexto do D, de ventilação? Aqui nós vamos ter muitas vezes lesões intraabdominais importantes, diafragmáticas, que vão comprometer a ventilação, além do que a correção muitas vezes de sangramentos aqui, no C já, entendendo uma correção no C, só de estancar e definir, estabilizar esse sangramento, nós temos que o que carrega o oxigênio, né, o que vai dificultar a troca gasosa desse paciente aí vai ser realmente, uma das causas vai ser a perda de sangue. Nós não vamos ter hemoglobina. Então, na medida em que a gente controla esse sangramento também, nós vamos estar controlando essa oferta de oxigênio, a respiração do paciente também. Então, no pneumotórax hipertensivo, que é um diagnóstico eminentemente clínico, o raio-x é dispensável. Nós vamos, em alguns casos, ter desvio de traqueia mediastino para o lado oposto, turgência de jugular, lembrando que duas são as condições na urgência-emergência que determinam, né, essa turgência jugular, que seriam no contexto do politrauma, né? O pneumotórax hipertensivo e o tamponamento cardíaco. Né? Obviamente, nós não estamos falando de clínica, que uma insuficiência cardíaca, um paciente cardiopata, né, que vai ter a sua jugular engurgitada. Nós estamos falando de contexto de politrauma, de urgência-emergência. Então, duas condições, pneumotórax hipertensivo e tamponamento cardíaco. Cianose, dispneia intensa, choque, uma pressão muito baixa e fala entrecortada. Isso tudo aqui somado, ou alguns deles, nos dão um diagnóstico de pneumotórax hipertensivo, né? Além do que, nós vamos lançar a mão da nossa semiótica muito bem feita, né? Então, o que nós vamos ter na semiologia, na semiótica desse paciente lá, né? Um hipertimpanismo, como um murim vesicular reduzido, né? Então, a conduta seria punção no segundo espaço, né, intercostal, na linha clavicular, com gel 14 ou 16, pela descompressão imediata. Não é mais assim. Ok? Coloquei isso aqui propositalmente para vocês. Não se faz mais essa punção no segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular. Essa punção agora se dá exatamente no quinto espaço intercostal anterior à linha clavicular média. Ok? Axilar média. Seguida de uma drenagem em selo d'água no quinto espaço intercostal anterior à linha axilar média, né? Então, o local ali, ao lado de onde eu fiz a toracocentese de alívio, eu coloco o meu dreno em selo d'água. No pneumotórax aberto, então, é uma lesão de identificação de ferida torácica, onde eu vou ter um orifício de sucção, um ruído. Isso, no contexto pneumotórax aberto, se chama traumatopneia. Então, eu tenho a cada ciclo respiratório, quando o paciente respira e inspira, ele vai ter um sequestro de entrada de ar por esse orifício de sucção, né? Não vai entrar o ar pela traqueia. Grande parte vai entrar
Uma parte vai entrar pela traqueia, mas grande parte vai entrar por esse orifício aberto no tórax. Né? Geralmente são orifícios que superam 2/3 do diâmetro da traqueia. Então, há um sequestro e vai se acumulando ar na cavidade pleural. Então, a primeira conduta imediata para tratar essa condição é um curativo de 3 pontos. Né? Eu coloco ali, faço um curativo no local da ferida, fecho 3 lados desse curativo, deixo um para funcionar como mecanismo valvar. Na inspiração, ele vai ocluir a ferida, não vai deixar o ar entrar na cavidade pleural, e na expiração, ele vai sim permitir, por esse lado, então, que ficou livre do meu curativo, permitir a exalação do ar da cavidade pleural. Sigo do curativo de 3 pontos para a drenagem em silo d'água, nunca sendo feita no local da lesão. Né? Então, muitas vezes você pode pensar assim, eu já tenho um ferimento aqui próximo do local de inserção de dreno, quinto espaço intercostal. Vou enfiar então o tubo aqui, pronto, né? O dreno e pronto. Não, ali eu posso ter, né, uma ferida a ser investigada num segundo momento, né? É uma correção cirúrgica a ser feita num segundo momento, que ali eu posso ter corpos estranhos e ao inserir o dreno nesse local, se assim eu quisesse fazê-lo, eu poderia estar projetando esse corpo estranho para dentro da cavidade torácica. Então, jamais na ferida. Eu vou colocar o meu dreno no local habitual ou próximo desse local. O tórax instável com a contusão pulmonar é um potencial agora, né? Não é mais uma lesão primária. Ele passa a ser um potencial de lesão primária. Ele é uma lesão secundária agora de abdômen. E como identificar então? Né? É aquele paciente que tem fratura de vários pontos de uma costal, múltiplos arcos costais, determinando uma respiração que a gente diz paradoxal. Né? Segmentos pulmonares, torácicos vão expandir a cavidade torácica na inspiração e outros segmentos vão retrair nesta mesma inspiração. Então faz uma respiração paradoxal que gera uma incoordenação da fisiologia respiratória, da mecânica respiratória, e esse paciente vai ter consequências importantes do ponto de vista ventilatório, respiratório. Né? Então esse paciente geralmente, devido à dor intensa que ele tem pelas fraturas de arcos costais, deveria ser entubado, ventilado mecanicamente, analgesiado e sedado por vários dias. Né? Eu não percebo e idealizo um paciente com tórax instável, com múltiplas fraturas, estar sendo tratado sem que tenha sido entubado e conectado à ventilação mecânica. Imagina a dor. Imagina você com uma fratura de osso do braço e você mexendo essa fratura o tempo todo. É o que acontece com o tórax, com as costelas fraturadas e você tendo que respirar. Então existe ali uma fratura e você tendo que respirar. Então isso gera uma dor muito grande, limita inclusive a inspiração, não é? A capacidade total, a capacidade vital desse paciente pulmonar, né? O volume corrente desse paciente vai reduzir, ele vai entrar em taquicardia por restrição da inspiração dele. Então, nós vamos entubar esse paciente, ventilar, colocar em prótese ventilatória e deixar ele vários dias sedado, analgesiado, até que a sua fratura ali, então, e aí nós vamos manter esse paciente talvez por 2, 3 semanas entubado, em ventilação mecânica, para proceder o desmame gradual depois e extubar esse paciente, ok? Lembrando que nós vamos evitar a hiperidratação nesse paciente, porque nós temos nessas áreas adjacentes às fraturas costais, áreas de contusão pulmonar. Então, áreas de contusão pulmonar são friáveis. Então, hiperidratação vai piorar aquela troca gasosa naquela local que já tem um contexto ruim de troca gasosa, de hematose ali naquela área pulmonar comprometida. O hemotórax maciço ocorre quando há uma perda maior que 1,5 litro de sangue na cavidade torácica, e aí a semiótica também vai ser bastante direcionada a esse sentido, né? Diminuição da expansibilidade do hemitórax, envolvido,
redução do frêmito tóraco-vocal, diminuição da ausência do murmúrio muscular, desvio da traqueia e do ictus contralateral, podendo então ter um evento hemodinâmico aí, lógico, já que é um hemotórax maciço. Então, é um fenômeno respiratório e circulatório ao mesmo tempo, né? O tratamento se dá com a ventilação mecânica, reposição de volume, drenagem do tórax em selo d'água, e aí a gente espera aí, né, 1000 ml, a gente tem que considerar a toracotomia se a drenagem for acima de 1000 ml nesse paciente. São duas considerações para indicar a toracotomia. Se ele realmente tiver uma perda maior que 1 litro e se ele tiver uma vazão depois por hora acima de 200 ml de sangue. Eu drenei aquele primeiro sangue, zerei. A partir deste momento zero, se ele tiver uma drenagem por hora acima de 200 ml, isso indica toracotomia, uma condição grave. É que em algumas vezes, o simples fato de você drenar esse tórax, você tirar esse sangue ali, o pulmão começar a expandir, alguns vasos ali que geraram, que foram lesados e que determinaram o sangramento na cavidade pleural, ele pode estancar a expansibilidade do pulmão ali, pode estancar esse sangramento. Não é? Então, não exigindo essa toracotomia, talvez, neste primeiro momento, e se refizer o sangramento num segundo momento, talvez, então, você ganhe tempo para chamar a sua equipe de toracotomia, né? Muito bem. Tem uma pergunta do Arthur: o que muda com o tórax instável ter deixado de ser considerado primário neste ATLS? Não, o que muda é a questão conceitual, né, de entendimento e de incidência, viu, Arthur? É uma avaliação primária, o que mata mais de incidência e observação não era nem tanto o tórax instável com contusão pulmonar, mas sim lesões da árvore traqueobrônquica eram prioritárias e tiveram uma incidência de observação maior do que o tórax instável. Então ele passa a ser primário, ele passa a ser importante na identificação primária a ser considerada, porque a observação foi maior em cima dessa incidência do que o tórax instável com a contusão pulmonar. Não que o tórax instável e a contusão pulmonar não seja importante, é importante, né, mas ela passa por uma questão de priorização e incidências a ser secundário, ok? A ser observado num segundo momento. Aqui algumas imagens, né, o AMBU com reservatório, ok? Uma imagem radiográfica aqui, né, de um hemotórax maciço nessa região aqui, ó, pode ver, né? Com desvio do tórax contralateral, aqui múltiplas fraturas de arcos costais, com uma área adjacente aqui de contusão pulmonar. Essa contusão pulmonar, gente, no raio-x, geralmente vai aparecer lá no segundo, terceiro dia, tá? Ela não imediatamente aparece assim, vai aparecer as fraturas. As fraturas vão aparecer de imediato para vocês observarem, mas a área pulmonar contundida, ela vai aparecer no raio-x lá pelo segundo, terceiro dia. Obviamente, nós estamos falando de radiologia, raio-x de tórax. Uma vez com a tomografia, nós já podemos ter essas lesões identificadas precoces, né? E aqui, um grande pneumotórax hipertensivo, né? Aqui nesse pulmão. Olha aqui como é que ele está todo desviando o pulmão contralateral, não é? Olha só como é que ele está gerando um efeito respiratório e pode gerar também um efeito hemodinâmico, o pneumotórax hipertensivo, né? Porque ele comprime, ele diminui o retorno venoso aqui, ó, né, ao coração. Por comprimir esses vasos da base aqui do coração, ele pode ter um efeito hemodinâmico também, ok? Na medida, então, esse paciente poderá estar evoluindo com choque, hipotensão, dessaturação, taquicardia, na medida em que eu faço a minha tórax de alívio no quinto espaço intercostal, né? Com o meu dreno aqui, esse paciente já retoma a estrutura dos vasos da base normais, o pulmão já expande, e aí já começa a salvar a vida desse paciente, então. Então, uma imagem aqui de um grande hemotórax, um tórax instável com contusão e um pneumotórax hipertensivo.
Aqui, né, mostrando o segundo espaço intercostal, a punção não é mais feita aqui no segundo espaço intercostal, e sim a punção é feita aqui no local do dreno, né, de tórax aqui, ok? Aqui o mecanismo, né, mostrando uma imagem do pneumotórax aberto, onde eu tenho uma ferida aqui aberta, né, de sucção, né? Esse orifício supera 2/3 do diâmetro da traqueia, então na inspiração vai entrar ar diretamente na cavidade pleural, e o tratamento imediato, por exemplo, é esse curativo de 3 pontos. Eu coloco ali, por exemplo, um látex, né, de luva, corto ele ali em quadrado, retangular, fecho 3 bordas desse curativo, deixo uma aberta. Esse lado que está aberto é que vai fazer o mecanismo valvar. Na inspiração, ele coloca na pele e não deixa o ar mais entrar lá na ferida que está aqui no centro do seu curativo. Na medida que o paciente expira, ele vai abrir e vai permitir a saída do ar aqui, então. Ok? Esse é o curativo de 3 pontos. Enquanto eu propicio a drenagem no quinto espaço intercostal. Aqui, só mostrando para vocês, né, que um tórax instável, ele tem um mecanismo de alta energia cinética transmitida, daí a possibilidade de contusão pulmonar associada, porque a grande energia despendida aqui, né, foi o suficiente para gerar lesão não só óssea, mas também no arcabouço pulmonar, né, na pleura e no tecido pulmonar. Aqui, uma toractomia, uma abordagem de toractomia no paciente, aqui um dreno em selo d'água com sangue, né? Se não foi acidente de punção, foi um hemotórax, de certo. Na circulação, então, como é a cor e a temperatura da pele, esse paciente está cianótico, né? Esse paciente está pálido, a temperatura está fria, esse paciente está com uma temperatura muito reduzida, o enchimento capilar se dá em 2 segundos, além de 2 segundos, o pulso e a pressão arterial como é que estão, o fluxo urinário é muito importante, principalmente como norte de reidratação desse paciente, ou desafio volêmico, ou reposição volêmica, né? É um dos preditores mais importantes de fidelidade àquilo que você está fazendo de maneira eficaz para o paciente, se ele está respondendo com a sua diurese. Obviamente que a gente tem que considerar se ele está com o seu rim funcionando de maneira normal, se ele não é um nefropata, né? Na medida em que ele é um nefropata, um portador de insuficiência renal crônica, dialítica e tal, a gente já perde esse parâmetro, obviamente. E ele tem hemorragia externa, então nós vamos lançar mão de compressões e tamponamentos, né? Compressão de sangramento é muito importante, né? Tanto que no PH-TLS, né, o pré-hospitalar, nós temos o X antes do ABCDE, né? O X indicando realmente, alertando sobre essa necessidade de comprimir, né, vasos sanguíneos ali, sangramentos, de estancar esses sangramentos, ok? Acesso venoso calibroso, então no TLS 10 a gente não tem mais a necessidade de 2 acessos venosos com gel 14, e sim um apenas com gel 16 ou mesmo 18, já é o suficiente para fazer essa reposição volêmica. Infusão rápida de ringer lactato, 1 litro pelo ATLS 10, que eu já disse para vocês, não é mais aquela infusão, né, de 20 ml por quilo que se preconizava, né, até 30 ml por quilo, alguns preconizaram de 20 a 30 ml por quilo, e sim restrito a 1 litro, porque hoje é um assunto muito bem estabelecido na urgência, emergência, na terapia intensiva, que a gente tem que evitar a hiperidratação nos pacientes graves. A hiperidratação nesses pacientes graves dificulta muito o tratamento nesse paciente, a oxigenação desse paciente no segundo momento, né? Ele fica demasiado, então isso tudo vai contribuir para uma piora desse paciente no segundo momento. Então nós vamos hidratar naquilo que o paciente precisa, na medida em que ele pedir que tenha necessidade daquele líquido, daquele cristalóide. Então hoje no TLS 10, o que se preconiza é 1 litro, a princípio, mais ácido tranexâmico, se ele estiver sangrando, até a 3ª hora do trauma. Eu faço 1 grama, né, de transamin nesse paciente com traumas fechados,
com suspeita de sangramento em trauma fechado, por exemplo, sangramento abdominal, até 3 horas do ictus do trauma, ok? 1 grama que eu faço de ácido tranexâmico, voltou com toda a força o ácido tranexâmico no ATLS 10, ok? Mas, uma consideração que eu esqueci de tecer com vocês é sobre o aquecimento desse soro. A 39 graus, eu vou tratar esse paciente com solução aquecida. No ATLS 10 agora, ele diz o seguinte: se houver mecanismo conjunto de TCE, eu não preciso aquecer essa solução, porque ela vai ser até mecanismo protetor para o tecido nervoso central, tá? Tecido cerebral. Eu não preciso aquecer. Mas se eu não tiver mecanismo de trauma craniano, crânioencefálico, eu posso aquecer essa solução sim a 39 graus, ok? Outra consideração que ele faz no ATLS 10. Transfusão de sangue, está liberada, né? 1 para 1 para 1, o que é isso? Posso dar uma unidade de concentrado de hemácia, 1 de plasma e 1 concentrado de plaqueta, nesses momentos iniciais de politrauma, mais esse litro de solução cristalóide, no caso aqui, o ringue lactato. Vou tentar definir uma hemostasia nesse paciente, né, como tratamento definitivo, final, né, e em caso de choque, esse paciente está com hipovolemia ou é uma hipotensão secundária a um comprometimento cardiogênico, né? Então, a princípio, conforme eu disse para vocês, todo paciente, então, em estado de hipotensão e choque no contexto de politrauma estará com choque hipovolêmico, né? Lembrando que eu posso ter associado outros mecanismos dessa hipotensão, mas, a princípio, isoladamente, para todo paciente politraumatizado, eu vou ter o contexto da perda de sangue, do choque hipovolêmico. Poderei ter, sim, cardiogênico, se ele tiver um tamponamento cardíaco associado. Posso até ter apenas isoladamente um paciente chocado, um choque cardiogênico, né? Mas isso vai ser muito difícil, né? Quase a totalidade dos pacientes vai ter perda de sangue. A causa da hipotensão, o choque desse paciente vai ser perda de sangue, né? Tá aqui, por exemplo, algumas imagens, né? Algumas tatuagens traumáticas no abdômen. Tá aqui esse paciente aqui, né? Esse paciente aqui. Que tem essa tatuagem traumática abdominal, até que prova o contrário, tem sangramento aqui dentro, né? A causa da hipotensão está aqui, essa tatuagem traumática no abdômen, no raio-x mostrando uma abertura de síntese pública, né? Mostrando que esse sangramento se dá exatamente aqui na pelve desse paciente, e são lesões importantes, né? Essas de pelve, porque pode conter o sangramento todo do paciente aqui, né? Quase 5 litros são contidos, funciona como uma grande bacia, né? É a nossa bacia de fato, né? Chamada assim também, porque fraturada e aberta, ela contém quase todo o nosso sangue aqui dentro, ok? Bom, o Arthur coloca aqui uma outra condição, que ele não entendeu a questão de aquecer ou não o ringer. Achei que era proteção contra hipotermia e fazia em todos os casos. Podia explicar de novo, por favor? Claro. Então, o que diz o Arthur hoje em dia, né, é o seguinte: até então a gente aquecia essas soluções para todos os pacientes. Você tem razão, no ATLS 9 a gente aquecia esses pacientes, essas soluções para esses pacientes, okay? Para evitar hipotermia, e a hipotermia importante, a gente deve ser evitada porque ela é importante para a má evolução do paciente, né? Determina acidose, PCR, aumenta sangramentos, então a gente deve manter esse paciente em questões eutérmicas, né? Entretanto, hoje no ATLS 10, se esse paciente tiver TCE, eu não vou aquecer essa solução, eu vou proteger esse paciente com soluções em ar ambiente, ok? Eu não preciso aquecer esse paciente para a proteção do tecido cerebral, ok? Seria um mecanismo de proteção nas primeiras 24 horas, ok? A hipotermia serviria como protetora do tecido cerebral nessas primeiras 24 horas. Ok? Seria mais ou menos o princípio pós-PCR de eu manter esse paciente em hipotermia. Entendeu, Arthur?
Seria isso, ok? Ficou claro? Ok. Só antes de eu seguir aqui, gostaria de só fazer uma consideração aqui, só fazer uma pergunta aleatória aqui para, por exemplo, para a Luciana Moreira, que está aí consta aí como presente. Luciana Moreira, o que você acha desse slide aqui? Dá, por favor, um contexto clínico para esse paciente aqui do segundo slide, por favor, segunda foto. Cadê a Luciana Moreira? Oi? Oi? Oi, Luciana. Então, fala aí para mim o que você acha. Eu sinalizei aqui, ó, essa segunda foto aqui. O que você acha que poderia estar acontecendo com essa paciente aqui do ponto de vista clínico? Dá uma simulação de dados vitais para mim. Essa paciente sofreu um acidente, você atendeu no pré-hospitalar, me dá, por exemplo, uma hipótese de dados vitais para essa paciente aqui, que você acabou de atender. Ok. Só taquicardia? Apanha para mim. Além da taquicardia, isso, taquicardia, hipotensão, o que mais? Como é que você acha que está a frequência respiratória dela, Luciana? Tá. Por que está aumentada? Responde não, Luciana. Responde não. Luciana, não responde, por favor. Cadê o Pedro Alves, então? Pedro Alves, por que essa paciente estaria, então, com taquipneia? Luciana falou que estaria com uma respiração aumentada, a frequência respiratória estaria aumentada. Pedro Alves, por favor, por que estaria com essa frequência aumentada, Pedro Alves? Então, a Luciana disse que essa paciente aqui, né, poderia estar taquicárdica, hipotensa, com uma frequência respiratória aumentada, ao que o Pedro responde que estaria com a frequência respiratória aumentada pela hipovolemia, paciente em situação de privação de oxigênio para os órgãos. Por que privação de oxigênio? Por causa do sangramento, Pedro, é isso? Quais seriam os motivos pelos quais essa paciente estaria em taquipneia, né? Essa lesão, essa tatuagem abdominal? Aí ele responde, sim, pela perda sanguínea, tá? Vou pedir para a Sávia te ajudar, a Sávia Gabriela, ok? Vou pedir para ela te ajudar, além da perda sanguínea, que poderia gerar essa taquipneia, né? Vou pedir para a Sávia te ajudar.
que essa paciente estaria em taquipneia, então? Eu achei que seria pela hipovolemia também, uma maneira de tentar corrigir mais oxigênio dos tecidos. Sei. Bom, pessoal, nós vamos ter uma perda sanguínea, né, hipovolemia, hipotensão, uma acidose metabólica, por isso, né, uma acidose metabólica, e a compensação da acidose metabólica é uma alcalose respiratória, né? Seria uma compensação dessa acidose metabólica, não é? A gente sabe muito bem que lá na barreira hematoencefálica, né, um dos mecanismos de aumento de ventilação lá na medula oblonga, né, seria a redução do pH provocada pela acidose, é a resposta que passa na via eferente, né, lá no centro respiratório, na medula espinhal, né, no tronco cerebral, lá no tronco cerebral seria pela via eferente, passa ali em C3, C4, C5, nervo frênico, aumentando a capacidade ventilatória para poder compensar essa redução de pH no sangue, né? Então, uma alcalose respiratória compensatória nesses pacientes, ok? Além do que, eu poderia também ter um outro mecanismo aqui nesse abdômen, que seria, por exemplo, um compartimento, né? Um aumento de compartimento de pressão intraabdominal restringindo o diafragma, né? Restringindo a respiração do diafragma aqui, e essa paciente poderia entrar em taquipneia também. Muito bem. Dito isso, no D, então, na avaliação neurológica, nós vamos avaliar a pupila, determinar o Glasgow do paciente ou resposta VDN, né? Obviamente que o ideal é o Glasgow e o exame da pupila. Inicialmente, vocês podem consultar a escala de Glasgow, não é? Mas depois tem que ir decorando, tá? A resposta motora, verbal, ok? Desse paciente, abertura ocular, quais são as pontuações que determinam, com o exame de pupila, tudo direitinho, tá? Bom, só lembrando a escala VDN aqui, paciente está alerta, tem resposta verbal, a dor ou sem resposta, né? Uma maneira rápida de estratificar a resposta do paciente, ok? No E, exposição e controle do ambiente, nós vamos despir e realizar o exame completo, evitar hipotermia, a não ser que esse paciente, então, esteja com um TCE associado, né, conforme a gente explicou lá para o Arthur lá em cima. Aquecer soluções, proteger o ambiente e controlar. Proteger o paciente e controlar o ambiente. É muito importante controlar o ambiente nesse caso, né, principalmente estamos lidando com o SAMU. Imagina, você está lidando lá para salvar um acidente automobilístico numa curva cheia de óleo. Aí você para a ambulância e vai lá na BR tratar daquelas pessoas que estão numa curva cheia de óleo num dia de chuva. O que vai acontecer? Vai vir outro veículo, vai também derrapar ali e vai pegar vocês, né? Então é muito importante, antes de você estabelecer o salvamento das pessoas ali, não é? Você estar com o ambiente controlado, você estar protegido. Fazendo uma comparação, seria mais ou menos o Covid hoje, né? A gente atendeu o paciente suspeito ou confirmado Covid sem as devidas proteções, sem o devido EPI. Então, a mesma coisa aqui, nós devemos atender o paciente lá com segurança, não numa curva cheia de óleo. Como é que você vai fazer? Você tem que esperar a polícia sinalizar, diminuir a velocidade dos carros, desviar o trânsito, porque senão, e nós temos, né, notícias aí na mídia de acidentes nesse sentido aí, né, onde equipes inteiras se envolveram em acidente e depois pararam para fornecer acidentes para outras pessoas, né? Então é só vocês buscarem aí na mídia que vocês vão encontrar vários relatos desses que equipes inteiras morreram exatamente por esse descuido de controle de proteção do ambiente, tá? Medidas auxiliares iniciais, então, sondagem vesical e gástrica, lembrando, né, que traumas de base de crânio contraindicam a passagem de qualquer coisa, né, pelo nariz, nasogástrica, sonda nasogástrica ou nasentérica não deve ser passada.
Radiografias de tórax e pelve são mandatórias no trauma fechado. Não se faz mais o raio-x cervical, é só tórax e pelve. Lavado peritoneal está perdendo espaço exatamente pelo ultrassom abdominal, à beira do leito, né, lá na avaliação inicial, que é o FAST, ultrassom à beira do leito. Só que nós estamos, né, cada vez mais progredindo com esse ultrassom, né? Então tem cursos aí de ultrassonografia no politrauma para a gente entender contexto pulmonar, diagnóstico de pneumotórax, né? Nós vamos ter código de barra lá na varredura do pulmão, nós vamos ter contexto hemodinâmico, avaliando realmente a contratilidade do ventrículo esquerdo, até mesmo a eficácia de ventrículo direito, né? Cava, distensibilidade cava, né? Resposta a fluidos, né? Então, tudo isso nesse politrauma pode ser avaliado com o FAST, com ultrassonografia à beira do leito aí, né? Na avaliação secundária, então, nós vamos pesquisar uma história ampla, se o paciente tem alergia a fármacos, ou algum outro produto, medicamentos que faz uso, em caso de mulheres, né, idade fértil, né, considerar essa possibilidade, né, passar de prenhez, se está grávida, passado médico, líquidos e alimentos ingeridos e há quanto tempo, né, imagina, um acidente perto da cabana na Mantiqueira, né, em épocas normais com Covid, né, acabamos de parar lá e almoçamos, quanto tempo? Meia hora, passaram-se 10 minutos no acidente, imagina, a possibilidade de aspiração é muito grande, né, enquanto um atendimento de uma situação preparada, né, antes do almoço, 11 horas da manhã, 11h30 da manhã, alguém que esteja consciente, não, a gente já ia parar daqui a 15 minutos, você já imagina que a turma está toda de estômago vazio, a possibilidade de aspiração é pequena. Então, isso tudo é importante, líquidos e alimentos ingeridos. E o ambiente, né? Como é que se deu o ambiente lá do trauma? Foi uma explosão de gás, onde tinham 7 pessoas perto do gás e 6 morreram no local. Aí está você lá prestando esse tipo de informação e você estava junto com os outros 6 que faleceram, né? Imagina o cuidado que tem que se ter com essa pessoa que está informando sobre tudo que ocorreu ali, né? Ou seja, foi um trauma enorme despendido ali, né? Porque 6 faleceram no local e um está prestando informação. Então, o que a gente tem que fazer com esse paciente que está informando? Tem que avaliar esse paciente toda hora. Eu vou desconfiar que esse cara está tão bem assim. Está prestando informação que o gás explodiu e que aí um amigo dele ele viu ele morrer, que o outro saiu andando e depois caiu morto, e ele está ali conversando com você. Então eu tenho que desconfiar que esse cara deve ter alguma lesão interna, eu tenho que, né, ficar esperto. Então essa história desse ambiente é muito importante, né? Exatamente porque eu posso encontrar. No exame físico, secundário, fazer exame completo, minucioso, crânio caudal, e aqui neste momento eu vou ter o conceito de dedos e tubos em todos os orifícios, né? Eu tenho que procurar espículas ósseas, sangramentos, e exatamente em todos os orifícios, tá? Nós somos médicos, a gente tem que desconsiderar a questão do pudor neste momento. Não, eu não posso fazer isso porque, nossa, imagina. Não tem nada de nossa, imagina. Nós temos que avaliar, nós somos médicos e aqui é mandatório. Dedos e tubos em todos os orifícios, a procura exatamente de sangramentos e espículas ósseas. Se eu não fizer isso, eu estou causando um dano adicional. Um dano adicional por omissão, né? Por entender que é necessário ser feito e eu não fiz. Medidas auxiliares secundárias, tomografia computadorizada, exames radiológicos complementares como cervical, secundária, gente, lá secundária, eu posso até fazer um estudo melhor, pormenorizado cervical, né, de extremidades, processo odontóide, né, eu vou fazer lá então de tudo, né, eu vou fazer lá de braço, de perna, de onde eu achar que é necessário eu vou fazer, é uma medida secundária. Endoscopias, ultrassonografias aqui, mas não é mais o FAST. Aqui é o ultrassom mesmo sendo avaliado por um radiologista lá,
no segundo momento, entendendo que esse paciente tem líquido livre na cavidade, então esse cara vai passar esse ultrassom lá pormenorizado, e se for o caso eu vou mandar esse paciente para TC para tirar essa dúvida, se houver alguma dúvida, é lá no segundo momento, não na avaliação primária. Né? Então, o tratamento definitivo, após a estabilização inicial e o diagnóstico de lesões específicas definidas e bem estabelecidas. Né? Então, a despeito de todos os esforços no intuito de redução de mortalidade consequente ao politrauma, nós permanecemos com índices elevados, o que norteia a nossa ação continuada. Então, nós temos que estar o tempo todo nos habilitando na teoria, na prática, nas habilidades cognitivas, no entendimento do politrauma. Temos que fomentar a criação de centros de trauma infantis e difundir a necessidade de habilidades pediátricas em trauma. Né? Se a gente fala em adulto e é restrito a questão do adulto, imagina em crianças, né? Na pediatria. E aí nós temos que realmente nos atualizar, fazer o ATLS e similares, né? O tempo todo. Nós temos que estar realmente nos habilitando a todo momento para entender, diante de um politrauma, saber exatamente cada letrinha, quais são as ciladas em cada letrinha, o que pega em cada letra, e no semestre que vem nós vamos bater essa tecla mais uma vez com vocês no curso, então, do 9º período, quando eu e o Tarcísio e o Vinícius vamos bater todas essas lesões novamente com vocês, na teoria e na prática. Bom, pessoal, que eu tinha que conversar com vocês e discutir sobre politrauma, a princípio, como visão geral, é isso. Veja bem, é uma visão geral, né? Tá de longe a gente entrar em detalhes, onde nós vamos fazer isso lá no nosso curso. Viu, turma, meio assim? Lá no 9º período tem um dia exatamente para isso, para esse curso de imersão lá que vocês vão fazer. Um de ATLS e um de ACLS no 9º período, tá? Mais uma vez, uma satisfação estar com vocês, né? Um prazer aí estar com vocês mais uma vez. Obrigado por deixar eu entrar na casa de vocês aí, né? Nessa discussão aí que a gente está fazendo no tema de hoje do politrauma, ok? Bom, vou dizer uma coisa para vocês. Semana que vem é a nossa aula de sepse. Confere, Júlia, Vitor. Imagina, vocês estão agradecendo aí, eu que agradeço, viu? Semana que vem a nossa aula de sepse. Confere, é o seminário que a gente programou. Tá. Só uma questão, Júlia, aí nós vamos inverter, né? Vocês vão entrar lá e fazer o convite para mim, não é isso? Vocês vão criar a conferência lá e eu que vou assistir. Confere? Mas eu criando a conferência, vocês estão como inserir os arquivos? Tem, né? O Breno está dizendo que sim. Tá. Para você passar os slides é melhor que você entre. Eu te mando os slides até o final de semana. Tá. Eu crio, vou passando e vocês vão apresentando, é isso? Tá, mas tem como vocês ativarem aí, tem, né? Ativar o microfone de vocês. Eu ativo aqui ou vocês aí? Vocês ativam aí, ótimo. Maravilha, então, vocês me mandam um slide, só um detalhe, Júlia e Arthur, Vitor, né, que são os representantes.
Só um detalhe, meu celular faleceu. Ontem ele sofreu um politrauma importante, teve uma queda de 1,5 m, tá? Teve um politrauma gravíssimo, TCE gravíssimo, com trauma torácico, abdominal. Viu? Vocês estão dando gargalhada aí, mas esse tadinho dele mesmo, sofreu um trauma violento, a tela de cristal dele foi para as cucuia, ele está no CTI entubado em ventilação mecânica. Eu não estava usando EPI, exatamente, o Arthur foi ótimo aqui, e pior que estava, viu? Estava com a capinha, estava com aquela tela protetora lá de vidro, com capinha, estava com EPI e foi contaminado. Alto impacto, exatamente. A película. Estava com a película, estava com a capinha, sofreu um politrauma gravíssimo, faleceu. Então eu vou ter que arrumar essa semana, vou ter que ir lá em Belo Horizonte, mandar arrumar lá na iPlace, lá na Tecnocis, não sei onde eu vou. Mas eu vou ter que mandar arrumar lá e estou, assim, ele funciona, sabe? Mas eu não consigo ver nada atrás dele. Não sei quem que me ligando, o sinal de WhatsApp, eu não sei quem é que está mandando, mas ele está funcionando lá. É só a cristal, a tela de cristal dele lá que tem que trocar. Tá? Então, assim, como é que a gente pode fazer? Qualquer informação aí, Júlia, por e-mail, tá? Porque aí eu entro no computador, vocês me mandam a aula por e-mail, eu salvo ela aqui no curso para poder criar a conferência da CEPS, então. Me manda por e-mail que eu entro aqui no notebook. Combinado? Ok, maravilha, por e-mail. Ótimo, ficamos então combinados assim. Eu entro lá na conferência da CEPS, crio a conferência de CEPS, vai ser o nosso seminário valendo pontos, e na outra semana, dia 25, é a nossa avaliação. Confere? Ótimo. Muito bem. Pessoal, então, desejo a todos uma ótima semana, viu? Fiquem com Deus. Menos uma semana aí de Covid. Em breve a gente vai estar junto, a gente vai se encontrar nos estágios. Eu acho que para a turma de vocês, eu acho que a gente não se encontra nas aulas presenciais mais, mas em breve a gente se encontra, né, em outro contexto aí bem melhor que esse, com certeza, viu? Um grande abraço a todos, mais uma vez um grande prazer, e qualquer dúvida, qualquer coisa surgir, manda lá no e-mail, tá bom? Grande abraço a todos aí. Até segunda. Tchau, tchau.